E o El Niño deu o que falar por aqui no ano passado, não é? O evento climático foi o responsável pelas ondas de calor que assolaram o Brasil até o início deste ano, mas agora enfraqueceu para dar lugar ao Laninha. Só que os estudos sobre o fenômeno continuam e pesquisadores não estão muito otimistas com relação ao futuro. Eles dizem que o El Niño se tornará mais extremo nos próximos anos e que não há volta. Vamos entender agora na reportagem. O El Niño é um tema recorrente no Olhar Digital News e, apesar de ter chegado ao fim para dar lugar ao Laninha, pesquisadores continuam estudando os efeitos desse fenômeno. Para relembrar, o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, causando ondas de calor, secas e até tempestades devastadoras em diferentes locais do mundo. Agora, um artigo publicado na revista Geophysical Research Letters traz novas informações sobre o fenômeno, mas elas não são nada positivas. Os pesquisadores dizem que o evento tem tudo para se tornar mais extremo no futuro e não há muito que possamos fazer. O estudo explica que, durante eventos extremos desse tipo, uma enorme quantidade de calor é liberada para a atmosfera, e isso já vem acontecendo nos El Niños atuais, mas a curto prazo. O alerta é que no futuro essa ocorrência inicie um efeito cascata e aumente ainda mais o aquecimento global. Se chegarmos nesse ponto, será praticamente irreversível e o El Niño ficará pior. O artigo prevê que o fenômeno pode chegar a uma temperatura máxima de mais 3,7 graus Celsius. Para se ter uma ideia, atualmente estamos tentando não ultrapassar o aumento de 2,5 graus no planeta. Se chegarmos no nível previsto no estudo, as consequências do El Niño serão devastadoras. Apesar de não ter muito o que fazer para nos prevenir, os autores fazem uma ressalva. Trata-se de um estudo que usa variáveis diferentes da maioria dos modelos climáticos. Ainda assim, é um quadro nada otimista para o futuro e que, segundo eles, deve ser abordado em detalhes em novos experimentos. Cromossomos de um mamute de 52 mil anos foram recriados em 3D graças a um estudo genético sem precedentes. Neste trabalho, foi possível identificar detalhes de quando o animal ainda estava vivo, o que pode abrir novas portas para a ciência. Vamos acompanhar. Os mamutes desapareceram há cerca de 10 mil anos, mas vestígios deles ainda estão por aqui. E isso é muito importante para a ciência, como mostra um novo estudo publicado na revista Cell. Nele, a pele desidratada de um desses animais permitiu que cientistas recriassem em 3D cromossomos de 52 mil anos, revelando quais genes estavam ativos quando o mamute ainda vivia. Encontrar uma amostra de DNA tão bem preservada é raro. No caso do mamute, depois que ele morreu, o frio intenso da Sibéria desidratou a pele, que sobreviveu por dezenas de milhares de anos até ser encontrada em 2018. O Centro Nacional de Análise Genômica da Espanha analisou a amostra, um pedaço da pele da orelha do animal. De certa forma, os cientistas disseram que se tratou de um quebra-cabeça com bilhões de peças para ser resolvido, mas sem a imagem final para eles seguirem. Com técnicas avançadas, conseguiram montar parte do genoma do mamute em 3D pela primeira vez, e os dados revelaram que ele tinha 28 cromossomos, o mesmo número dos elefantes asiáticos. O material genético coletado é revolucionário e pode marcar uma nova era na pesquisa sobre espécies extintas. Alguns entendem, inclusive, que isso pode até abrir caminhos para trazer os mamutes de volta à vida, uma ideia estudada por empresas privadas. Por enquanto, a recriação do genoma em 3D, sem dúvidas, já é um grande avanço. E lembra quando falamos que tudo isso foi possível por causa da pele desidratada? Então, os pesquisadores ficaram curiosos e quiseram ir além, entendendo melhor a resistência que uma amostra adquire nessas condições. Os cientistas desidrataram uma outra amostra de origem animal para colocá-la em prova. Dispararam contra ela com uma espingarda, a atropelaram com um carro e a atingiram com uma bola rápida. Coitada! E nem pararam por aí. Assaram em um forno elétrico por 1 hora, micro-ondas por 6 minutos e a mergulharam em nitrogênio líquido. Conclusão: nenhuma das perturbações resultou na destruição das características arquitetônicas do genoma. Em outras palavras, a carne seca se estilhaçou como vidro, mas os cromossomos permaneceram intactos. As descobertas sugerem que o potencial de recuperação de DNA antigo vai além do que se pensava ser possível, desde que as condições sejam ideais. A abordagem do artigo também pode ajudar os pesquisadores a montar um genoma completo do mamute.